Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui meditar com vocês em um versículo apenas, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9. Vamos lá? Um versículozinho. Vejam só que preciosidade da palavra de Deus. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Só isso aí. Amados, Davi foi o pai de Absalão. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês, que vai ficar mais fácil da gente entender. Davi foi um excelente rei. Davi, antes mesmo dele ser ungido rei, ele matava ursos, matava leões, ele lutava contra animais ferozes para proteger o rebanho do seu pai, porque ele era pastor de ovelhas, extremamente corajoso, ao ponto de ele lutar contra o gigante Golias. Gente, Golias, se você for estudar, foi um dos menores, dos mais baixos gigantes que Davi derrotou. Davi derrotou muito mais gigantes, mais ou menos 5 ao todo, fora uma multidão, exércitos. Ele era um excelente arquiteto de guerra. Davi era temido por todo mundo. Davi, ele teve a vontade de construir um templo para Deus. Olhe bem, Davi era homem segundo o coração de Deus. E essa frase aqui não é uma frase que a gente, ou os pastores dizem, ou a igreja diz. O próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Mas Davi era um péssimo pai. E aqui está a primeira lição que a gente pega hoje. Olhe para sua casa. Não aplique toda a sua energia no exército, no trabalho, no ministério e esqueça do seu lar. A palavra vai dizer que Davi ele teve Absalão, foi o primeiro filho dele. Ou seja, quem iria ser rei no lugar de Davi, de acordo com a tradição, ele era o filho mais velho. A palavra vai dizer que Absalão ele tinha cabelos longos e ele era muito bonito, muito formoso, que as mulheres paravam para olhar ele. Quando ele estava cuidando dos cabelos, as mulheres paravam lá e ficavam cochichando diante da formosura e da beleza de Absalão. Absalão, ele sabia tratar com o povo, ele era muito político. Davi era um rei e ele fazia as coisas da sua maneira, direcionado por Deus, porque ele tinha a unção de Deus sobre ele. Já Absalão, ele era extremamente cativante com as pessoas. Quando alguém chegava para Absalão com algum problema, dizia assim: Absalão, marca um horário aí com o rei, porque a gente precisa falar disso. Ele: não, eu resolvo aqui para você, não precisa importunar o rei por causa disso não. E ele ia resolvendo o problema de todo mundo. Chegou ao ponto das pessoas gostarem mais de Absalão do que do rei Davi. Vocês já imaginaram isso? Davi era um homem que o nome dele é falado até hoje. É um homem que quando Jesus Cristo veio, ele disse filho de Davi. Você já imaginou a potência disso? Mas naquele instante ali, o nome de Absalão estava sendo mais conhecido do que o nome de Davi. E aí chegou um momento que Davi tinha uma filha chamada Tamar, uma filha pequenininha. E Absalão, só para vocês saberem o que significa, vem da derivação de Aba com Shalom. Ou seja, Aba significa pai, Shalom, pai. Ou seja, paz, pai e paz. Ou seja, filho da paz. Ou seja, por que eu falei filho e não pai? Por quê? O pai é paz. Se o pai é paz, ele é filho da paz. Essa é a conjunção do nome Absalão. E ali, gente, ele procurava gerar a paz de todo mundo ali. Ele politicava as coisas e era extremamente cativante. E aí, voltando ao assunto de Tamar, um outro filho de Davi, ele, com a sua irmã Tamar, ele ali se apaixonou. Ele queria ter relações com Tamar. Ele inventa que está doente, diz que Tamar tem que ser a única que vai cuidar dele, e naquele momento ele estupra Tamar. Vocês sabem que, principalmente naquela época, desonrar a mulher, depois para ela casar, depois para ela ter uma família, ia ser bastante
complicado. E Davi deixa por isso mesmo. Absalão vai e faz uma festa com todo mundo. Ele continua cumprimentando o irmão como se nada tivesse acontecido. E nessa festa ele vai e mata o irmão dele. Ele mata e ele foge. E ele foge e com medo de ser morto. E Davi ali manda chamar o filho Absalão. E quando ele vem, Absalão, Davi não faz nada, ele dá um beijo nos filhos. Ou seja, Absalão ali esperava uma resposta de Davi, mas ele não faz absolutamente nada a respeito. Ele nem diz que Absalão estava certo, ele nem diz que o outro filho estava errado, nada. Ele foi omisso. E aquilo gerou um ódio em Absalão. E ele prometeu que roubaria o governo do pai e mataria o pai. Aqui, amados, vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque o exército de Davi, a maioria, a grande maioria, vamos colocar 70%, foi para Absalão. Vocês acreditam nisso? Foi para o lado de Absalão. Mas Davi, ele tinha algo que Absalão não tinha. A unção de Deus estava sobre ele. Então os sacerdotes ficaram com Davi, com raríssimas exceções. Até um que foi para o lado de Absalão. Depois ele se arrependeu, veio para Davi e disse: olha, eu quero ficar do seu lado, a unção está sobre ti, a unção de Deus, eu quero ficar onde está a unção de Deus. E Davi falou: não, tudo bem, mas você fica lá do lado de Absalão como espia. E ali você vem me trazer tudo aqui direitinho. Mas eu não quero entrar a fundo nisso daí não, porque aí vem nessa passagem. Numa guerra que Absalão está perseguindo Davi, por causa desse espião, por causa do conselho de um sacerdote, Absalão vai e segue o conselho errado, que na verdade favorecia Davi. E Davi se reestrutura. E o exército de Davi corre atrás de Absalão. E Davi fez prometer a Joabe, que era o chefe do exército dele, que quando pegasse Absalão não matasse de jeito nenhum. E nesse momento, entra nesse versículo, porque Absalão ele estava cercado e montado numa mula. A palavra diz que ele ficou preso. A maioria, a grande maioria dos estudiosos não leve isso aqui como uma verdade absoluta, porque não está aqui na Bíblia, mas não faz diferença no que eu quero dizer. Diz que os cabelos deles se enroscaram no galho e ele ficou pendurado. Por isso que a palavra vai dizer aqui, ele ficou pendurado entre o céu e a terra. A cabeça estava pendurada nos galhos e os pés não conseguiam chegar até a terra. Quando Joabe chegou lá, o povo dizia assim: não mate não, se lembra do que o rei falou? Joabe pegou e enfiou flechas no coração de Absalão e Absalão morreu. Aí, gente, eu quero falar dessa passagem aqui também. Tem gente que fica assim, ó, pendurado entre o céu e a terra. Todo o Antigo Testamento é sombra do que viria. Deus quer ensinar algo para a gente. Tem gente que a cabeça não está no céu e os pés não estão na terra. E tem gente que a cabeça está no céu e os pés também estão no céu. E tem gente que a cabeça e os pés estão na terra. E por isso eu te perguntei no início, onde está a tua cabeça e onde estão os seus pés? Porque os nossos pés têm que estar aqui na terra. A gente tem que saber que existe um plano natural também. Mas a nossa mente tem que estar no céu, vivendo as coisas celestiais, vivendo pelo Espírito. Sabe aquela pessoa que está com os pés e a cabeça no céu? Tudo é Deus. Deus mandou dizer, e aí se exime de toda a responsabilidade, porque tudo é espiritual. Eu cheguei a um ponto uma vez de uma família pedir minha ajuda, porque o filho estava completamente viciado em crack, que é uma droga extremamente pesada. E ela disse: não, Deus mandou dizer que a gente tinha que levantar o jejum, incluindo o garoto, ele tinha que jejuar durante 3 dias seguidos e depois mais uma semana jejuando, porque aí ele libertaria do crack. Eu falei: Deus não te disse isso. E essa pastora ficou chateada comigo. Eu falei: Deus não te disse isso. Você vai colocar uma criança, um garoto, extremamente fragilizado, ele já estava praticamente pele e osso, para fazer um jejum e morrer? É isso que você quer? Não, o que a gente tem que fazer é internar, porque os meus pés estão na terra. É óbvio que eu creio na soberania de Deus, mas a gente tem que fazer o que os médicos aconselham. A gente tem que fazer o que é correto e orar para Deus. O que seu filho precisa é de internação. Mas as pessoas são assim. Tudo é espiritual.
E ali vai morrer. Não falo fisicamente, mas vai morrer. Não vai viver uma vida certa. Ou a cabeça e os pés estão na terra. Tudo teme. Olha, eu vou perder o emprego amanhã. E ali já está temendo com antecedência. Olha, mas o que é que eu vou fazer? Porque amanhã está acontecendo e Jesus Cristo ele fala o quê? Não vos preocupeis com amanhã. Viva hoje, porque cada dia há o seu mal. Cuide do reino de Deus e sua justiça e as demais coisas. E essas coisas aqui que eu acabei de dizer serão acrescentadas. Ou seja, sua mente tem que estar em mim. Sua mente tem que estar no céu, mas os pés têm que estar na terra. E nesse caso, Absalão ficou entre o céu e a terra. Cuidado com essa mente double, como a Bíblia fala. Uma hora você está constante, outra hora você está inconstante. Uma hora sua fé está em cima, outra hora sua fé está embaixo. E você não sabe a quem servir, você serve a Deus e serve a Satanás. Você serve a Deus e serve ao mundo. Você não quer largar esse pecado, mas você quer servir Jesus Cristo. Isso aqui é expresso aqui. Absalão, que se levantou contra o rei, ele ficou entre o céu e a terra. E ali ele foi morto. Sabe, amados, fique com quem tem a unção de Deus. Mas eu quero sair dessa igreja, é muito pequena. Olha aqui, o pastor é assim. Olha aqui, mas esse povo eu preciso de uma igreja grande, eu preciso aparecer. Fique onde está a unção. A maioria estava com Absalão, mas a unção de Deus estava com Davi. Esperto é aquela pessoa que fica onde está a presença de Deus, não onde estão o resto das coisas. Sabe, para finalizar, como termina essa história forte, né? Ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo que nos ensina muito. Davi, Joabe vai chegar e vai falar da morte de Absalão. E olhe bem, gente, eles cavaram um buraco ali, colocaram Absalão ali, pegaram pedregulhos e cobriram Absalão. Ou seja, Davi nem veria mais o filho, nunca mais, nem o corpo do filho. Sabe o que é isso? Davi chorou por dias, por semanas. Ele ficou, Absalão, meu filho Absalão. Absalão, meu filho Absalão. Ele rasgou suas roupas, ele não comia. Enquanto o exército festejava do lado de fora, Davi lamentava a morte do filho e não via mais ninguém, porque ele era um péssimo pai, ele sempre foi um péssimo pai. Talvez Absalão estivesse esperando só ele dar uma dura naquele momento, porque Davi soube do estupro, e aí? Mas Davi não fez nada, ele foi omisso. E para Absalão ele não fez nenhum elogio, ele disse, você fez certo. Nada, ele não tomou nenhuma atitude. E ali ele chorava amargamente a morte do filho, que ele não chegou mais nada. E os dias foram passando e o povo comemorando a vitória, mas já esfriando, porque tinha um rei que não ligava para eles mais. Então Joabe chegou em Davi, sempre que Davi era o rei, Davi era sanguinário, uma pessoa que falasse algo que ele não gostasse, ele podia decepar a cabeça. Mas Joabe chegou lá e falou assim, olha meu rei, eu vou dizer uma coisa. Você está chorando por alguém que se levantou contra ti. Você está chorando por alguém que quis roubar todo o reino, que quis te matar e matar todos nós, enquanto tem um povo lá, junto de ti, que está disposto a morrer por ti. Se o Senhor não sair dessa amargura agora e aparecer na janela para acenar para seu povo, eu me levantarei contra ti. E Davi vai, lava a cara, modo de falar, vai na janela e acena para seu povo, seguindo o conselho sábio de Joabe. O que eu aprendo aqui, para finalizar, e isso serve para todas as nossas vidas, porque isso aqui é muito importante. Tem vezes que a gente convida muita gente para festa ou para um culto, e aí vão pouquíssimas pessoas. Você convida 30 e só chega 10. Poxa, mas aconteceu isso, ou choveu, ou então as pessoas não deram consideração. E aí você passa a festa toda triste. Ou amigos saíram de sua vida e você fica muito triste. E Deus está dando uma lição aqui, dizendo o seguinte, alegre-se com aqueles que se fazem presente. Alegre-se com os verdadeiros que estão se alegrando contigo e no momento de tristeza estão chorando contigo, em vez de chorar e lamentar por aqueles que não vieram. Isso é injusto. Eu, como pastor, às vezes posso pregar para uma igreja com 300 pessoas, ou pregar aqui na comunidade, e vir apenas 2 pessoas assistir ao culto.
Eu preciso ter alegria para essas duas pessoas e honrá-las e não ficar lamentando pelas outras 298 que não apareceram. Vocês estão me entendendo? Ei, se Deus tirou de sua vida, é porque Ele está ouvindo conversas que você não ouve. Elas não são para a sua vida, senão elas estariam em sua vida. Dedique seu caminho ao Senhor. Cuide de sua casa. Não desista dos seus. Não seja omisso aos seus. E outra, tenha os pés na terra e a mente no céu. Amém? Amados, eu quero estimulá-los a fazer nossos cursos. É muito importante. E eu falo aqui, não tem custo algum. É extremamente direcionado para a gente ser mais íntimo de Deus. O mais importante não é a gente ter muito conhecimento. O mais importante é adquirir a sabedoria dos céus para usar esse conhecimento e ter a mente em Jesus Cristo e os pés na terra. Amém? Compartilhe esse vídeo para atingir mais vidas. Deixo aqui o meu shalom no Abba Pai, para a glória de Jesus.